Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Entra, que você já é de casa. Você que já acompanha a gente há um tempo, já está acostumado, sabe que essa conversa é boa. A gente traz para você tudo que fala sobre educação de uma maneira mais ampla e que você é importantíssimo nessa conversa. Por isso, vem para cá, participe. Coloque nas postagens no Facebook, se você estiver assistindo a gente pelo Facebook, você participa com a gente através das postagens, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando aí o hashtag pelo conforto de uma televisão, uma tela maior, e estiver com o seu smartphone aí do lado, manda um WhatsApp para a gente. Mas a gente quer te ouvir, a sua participação é extremamente importante. Vem para cá. E o tema de hoje é paternidade responsável. Paternidade é um ato de amor, mas também é uma atitude responsável, social e muitas vezes política. E a paternidade, ela representa a grande chance da gente repensar o papel do homem e questões, às vezes, que envolvem preconceito, machismo, muita coisa que a gente traz aí ao longo de séculos e que no século XXI, na verdade, a gente precisa repensar. Chegou o momento, quando a gente fala em paternidade, se você está vivendo a paternidade, aproveita esse momento para você repensar o seu papel no mundo e o que você vai construir aí para a sua família e para você mesmo. Por isso, vem para cá. Hoje, quem conversa com a gente sobre esse assunto é Flávia Schott, que é analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do TJRJ, e integrante do projeto Pai Presente, do Tribunal de Justiça do Rio. A Flávia coordena essa área toda dessa parte de registro e desse projeto, não é isso, Flávia? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Espero que a gente possa colocar situações aqui da vida prática e que possa ajudar ao máximo de pessoas. Vai ser super importante. E olha, junto com a Flávia, o Hashtag Educa trouxe o Márcio Luiz Ferreira, que é enfermeiro obstétrico, especialista em enfermagem neonatal pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e membro do Comitê Vida, da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Márcio, ao Hashtag Educa. Obrigado, é um prazer enorme. Eu aproveito para sublinhar a possibilidade de estar aqui e falar sobre um tema que é bem importante para a vida de todo mundo e que está presente nas famílias de todas as pessoas. É verdade. Olha, a gente já começou desconstruindo, viu? O Hashtag Educa já começou a desconstruir. Quando a gente pensa em cuidado de bebezinho infantil, seja na educação infantil, na creche, na pré-escola e tal, e até mesmo na enfermagem, a gente pensa na figura feminina, porque temos o estigma de que cuidado é da mulher. Mas Márcio está aqui para comprovar que não, que pode ser diferente, né? Para a gente começar, vamos falar o que é paternidade responsável. Bom, a paternidade responsável, ela é, na verdade, um princípio norteado, como a palavra diz, pela responsabilidade, não só do pai, mas como o assunto hoje tangencia aqui essa questão da família, estruturando a questão da paternidade, é um conjunto de direitos e deveres que o pai ele tem que ter em mente desde o momento da formação da família, da manutenção da família, entendendo que a criança é um ser de direitos tutelado e a paternidade ela é muito estruturada em vários tipos de leis, nós temos federais, estaduais, para que esse pai, ele com esse conjunto de atitudes responsáveis, ele consiga estruturar a família no sentido de garantir o acesso à educação, à saúde, ao bem-estar, desenvolvimento psíquico, físico dessa criança, de forma responsável, entendendo que não basta só estar ali como provedor, é importante que ele participe de todo momento, desde da gravidez, desde a estruturação daquela família, em todos os níveis. Paternidade responsável do ponto de vista de quem está nos hospitais e nas maternidades, passa também pela legislação? É muito importante deixar claro que vai para um momento até anterior à legislação, né? A legislação ela representa uma fonte de desejo social, né?
Então, hoje a gente tem uma história muito grande de mulheres empoderadas que causaram mudanças sociais. As mulheres trabalham mais, têm uma responsabilidade que está para além de suas casas. E essas famílias precisam de pais comprometidos com o cuidado diário de seus filhos, né? Então, quando a gente pensa na área de saúde, a gente olha um pouquinho e tenta compreender o que aquela gravidez representa na vida daquele homem, como ele significa a gravidez, se é uma gravidez desejada ou não, o que importa é que ele se sinta fazendo parte daquela família e compreenda que ele tem o direito de estar ao lado daquela mulher desde o pré-natal. Então, hoje, as políticas públicas de saúde na área de saúde incluem os 10 passos para que esse pré-natal seja de qualidade. E dentro dos 10 passos, 3 deles falam exatamente da vinculação do homem para que ele se sinta grávido, para que ele possa fazer parte das consultas de pré-natal, para que ele possa fazer os exames dele, para que ele possa fazer o que hoje a gente chama de pré-natal do parceiro. Né? Então, é extremamente relevante. Olha, se não ficou claro, eu vou trazer para vocês aqui. Eles estavam conversando com a gente comigo antes do programa começar, e eu gostei de saber, o pai tem direito a acompanhar o pré-natal, se ausentar do trabalho naquelas horas para acompanhar a mulher. Então, se você está pedindo aí a sua vizinha, está pedindo a sua mãe, legal, mas você sabia que seu parceiro tem o direito de te acompanhar no pré-natal? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Porque nós tivemos agora em 2016 a promulgação do Marco Legal da Primeira Infância, e é a Lei 3.257 de 2016. E ela foi muito importante, a gente conversava, né, Márcia? Porque ela vem instituindo várias políticas públicas no sentido, e programas sociais, no sentido de estruturar aquela família, valorizando a paternidade, mostrando toda a importância, mas com atitudes práticas. Ela veio dar contornos assim, oficiais e práticos às situações do dia a dia, que a família, o pai ou a mãe tem essa dificuldade. Por exemplo, a que é mais conhecida, porque causou um certo burburinho, foi a licença paternidade. E agora a gente tem, com o marco legal, 20 dias. A questão, no meu caso aqui, do projeto Pai Presente, que vai impactar direto também, seria a questão da gratuidade do registro de paternidade, da averbação, como decorrência natural da certidão de nascimento. Porque hoje você vai registrar um filho, ele é gratuito, o primeiro registro, né? E daí a certidão decorrente desse registro. Mas muitas pessoas têm essa barreira financeira, o maior índice de casos de não se registrar o pai hoje é porque a mãe fica aguardando o pai. Então, ela agora, como decorrência da certidão de nascimento gratuita, você pode chegar no cartório, registrar, sem ter que pagar. Então, são várias atitudes, são vários elementos norteadores desse marco legal que a gente pode ver na vida prática, né, Márcia? Inclusive, é previsto ali 2 saídas para consulta, para acompanhar nos exames, sempre mostrando a importância do pai, que, como o Márcio falou, ele tem que estar assim, desde da origem naquela família, entendendo que ele também tem os direitos, ele é um sujeito de deveres e também tem os direitos. E o marco legal é muito importante porque ele é um divisor de águas nesse sentido, de estabelecer políticas públicas, proteger a questão da paternidade, mas protegendo a criança, porque tem que se entender que a criança é o sujeito de direitos ali tutelado. Achei interessante, eu já vou chamar o Márcio para a conversa também, mas eu queria que você deixasse claro aquilo que você acabou de falar ainda há pouco. Paternidade não é irrevogável. Uma vez pai, sim, para sempre pai, não tem essa. Isso. Nem com adoção, não, nem com sócio afetivo. Isso eu queria que ficasse claro para você que está assistindo a gente no hashtag. E isso acaba passando pela questão diretamente da paternidade responsável. É preciso entender que o pai ele tem os direitos, eles têm os deveres, mas a vinculação afetiva, a filiação, ela não pode ficar entregue à questão amorosa entre os pais. Então, uma vez você reconhecendo a paternidade, averbando, você tem que entender que você leva aquilo para a vida. Isso só é desconstruído com uma sentença judicial, por via judicial. E em casos muito específicos. Em casos muito específicos. O que você não pode hoje, no exemplo prático que a gente fala para escolas, para o público em geral, a gente vê muito lá no Pai Presente, a paternidade socioafetiva, que hoje
ela já é muito importante, é uma coisa recente, não é, Márcio? Com o provimento 63 do CNJ e o 83, ele veio estruturar também a paternidade socioafetiva, porque é o caso do padrasto. Então, eu falava que, hoje em dia, a mãe namora uma pessoa que está ali, ele convive com a criança, enquanto está tudo bem, numa linguagem mais fácil, ele está ali querendo ser o pai. E aí tem que entender que, uma vez registrando essa criança em seu nome, que é a paternidade socioafetiva, se ele não tiver o vínculo biológico, ele tem que entender que, se depois ele deixar essa mãe, que for namorar outra pessoa, casar de novo, ele vai continuar sendo o pai dessa criança, porque isso tem consequências emocionais, que é a primeira e para mim a mais importante, consequências patrimoniais. Então, a paternidade responsável passa por isso. Ela é tutelada pela Constituição Federal, no artigo 226, 227, porque, e o marco legal. Então, a paternidade ela é normatizada das mais variadas formas, né? Porque a família ela é a base da sociedade e ela tem a proteção do Estado nesse sentido. Agora, Márcio, como é que, por exemplo, as instituições de saúde entram nessa questão? Interessante, porque a gente tem experiências muito bacanas no Brasil inteiro, né? Então, a primeira parte de mudança de comportamento das unidades de saúde, clínicas da família, maternidades, hospitais de urgência e urgência, é tentar entender que família é aquela que a criança possui. Então, existem várias famílias que não são só constituídas de pai, mãe e filho, né? Então, tem as famílias estendidas, essas famílias hoje de vinculação socioafetiva. Então, a gente tem que rever as normas e rotinas de algumas maternidades para ampliar o direito dessa criança ter contato com o pai. Então, pensemos numa gravidez que foi, assim, exitosa. Tivemos um bebê saudável, o bebê nasceu, foi para casa com a mãe e o pai. Isso já geraria uma sobrecarga incrível, né, pelo papel de mãe e homem na sociedade, se a gente não entendesse que esse homem é capaz de cuidar. Agora, vamos pensar naquela gravidez em que o bebê nasceu antes do tempo, um bebê prematuro, por exemplo. E essa criança vai ficar internada semanas, meses em uma unidade neonatal. Se a gente não tivesse a clareza que o ECA e o Marco Legal da Primeira Infância garantem à criança o direito à presença do pai, nós condenaríamos essa mulher, por exemplo, a ter dificuldade de retornar ao trabalho, a ter dificuldade de cuidar do filho que está em casa esperando por ela, a manter as relações sociais com a família dela, né? Então, aqui na Prefeitura do Rio, hoje, a gente tem 12 maternidades que promoveram uma mudança incrível. As clínicas da família mudaram seus horários de funcionamento, estenderam o horário, que em geral esses homens estão no trabalho no momento em que as clínicas funcionam. Atitude simples, colocar uma terceira cadeira para que esse parceiro entre e participe da consulta do pré-natal com a mulher, se dirigir a ela e a ele, deixando claro que a gravidez é um projeto de ambos. Então isso faz com que o homem crie vínculo psicológico com aquela mulher, melhora a relação com a parceira, né, o desejo de estar ao lado dela. E pode resultar, por exemplo, no momento do trabalho de parto e parto, que essa mulher escolha o parceiro para ser o acompanhante dela. Que é o direito dela escolher quem vai acompanhá-lo, né? Pela Lei 11.108, exatamente. Também, né? Então, hoje a gente percebe que a maioria das mulheres que poderia escolher qualquer pessoa para estar com ela no momento importantíssimo da vida dela, que é o momento em que ela nasce como mãe, ela poderia escolher a sogra, a irmã, a melhor amiga. Em geral, elas escolhem os parceiros para estarem ao lado. Olha aí que legal. Né? E é nesse momento que ela nasce como mãe que esse cara pode nascer como pai e ampliar o vínculo, reduzindo o abandono, reduzindo a ausência desse homem na história de vida desse bebê, dessa menina e desse menino. A gente já tem participação aqui, viu? Olha só, tem 2 perguntas. Maria José queria saber se o pai também é liberado do trabalho para levar os filhos ao pediatra. Ele tem previsão no marco legal que nessas empresas ele pode sair para levar ao médico consultas, exames, e ele fica cada vez mais estruturado o seu papel dentro da família, né? Criando vínculo, porque é todo um suporte que a gente pensa em dar, não só social, do ponto de vista do Estado, das organizações da maternidade, que o pai se sentir valorizado. Essa terceira cadeira, pegar o telefone dele e colocar, então isso tudo é muito importante para ele criar vínculos, né? Letícia Frazão, via Facebook. Oi, Letícia, tudo bem? Um pai que não assumiu a criança ao nascer, mas voltou depois de alguns anos, tem o direito a visitas dessa criança ou não é considerado pai?
Não, o direito, ser pai, ele é irrevogável. Ele sempre vai ter o seu direito garantido. Claro, depende, tem casos e casos, mas são exceções, cada vez mais exceções. Porque o que a gente quer é que ele entenda, ele se vincule afetivamente com essa criança e com essa família. Mas tem que se entender que o direito tutelado, no caso da paternidade, ele é um direito do pai, mas muito mais da criança. Ele é visto, a criança é o sujeito de direitos, ele é um ser de direitos ali. Então, não se pode prescindir dessa maternidade, dessa paternidade, e ele sim pode voltar, e a gente quer que volte a qualquer momento, e que reconheça e que se efetive ali naquela vida, na estrutura. Porque, como eu tinha falado antes, essa vinculação e a filiação, ela não pode depender dessas questões entre marido e mulher. Ou seja, acabou o casamento, você é muito franca, viu? Não adianta querer meter o pé, não. É pai e vai ser pai pro resto da vida. Vai ser pai. Tem direitos seus como pai, nessa questão toda, mas tem deveres também. E tem uma coisa, acho que muito importante na fala da Flávia, é que a criança tem o direito de saber quem é o pai, né? Sim. E aí eu vou perguntar diretamente como é que funciona esse projeto lá no TJ, e já vou te perguntar também do seu projeto, porque a gente tem no Brasil, para você ter ideia, são 5,5 milhões de pessoas no Brasil inteiro que não constam na certidão de nascimento o nome do pai, ou seja, não tem o registro do pai. E com esse êxodo de brasileiros aí para Portugal, eu estava lendo na hora de fazer o roteiro aqui, Portugal tem um critério mais rígido em relação a isso, na hora de ver a documentação, de falar assim, não, mas a gente precisa saber tudo direitinho dessa pessoa. E alguns brasileiros, né, enfim, estão tendo agora que passar por um momento constrangedor de rever isso na certidão de nascimento. O que acontece para a gente ainda ter 5,5 milhões de brasileiros sem o nome do pai na certidão? É impressionante. O último censo educacional que teve, se apurou isso, que eram mais de 5 milhões de crianças sem o nome do seu pai no seu registro de nascimento. Atualmente, no estado do Rio, a gente tem mais de 15 mil casos de subregistro paterno. O subregistro paterno é a maior causa de subregistro. E não à toa que a paternidade ela tem sido... O que é subregistro? Subregistro é quando a pessoa não tem os seus dados, não tem um subregistro, quando a pessoa não tem a certidão de nascimento, não tem uma identidade, ela não é documentada, ela não existe oficialmente. E aí existe no tribunal a Comissão para a Erradicação de Subregistro, que é presidida pela doutora Raquel Crispino, que também é responsável pelo pai presente, e faz um trabalho muito bacana que a pessoa sem documentação, sem identidade, sem o CPF, ela não é sujeito de direitos, ela não consegue nem se internar. Então, isso é uma questão muito séria, que acho que era uma pauta também muito bacana, porque é um serviço belíssimo lá. E na questão do projeto Pai Presente, então, após esse censo, com esse dado alarmante de mais de 5 milhões de crianças em nome do pai, feito pelo CNJ. O CNJ, então, através de um provimento, o provimento 12, ele fez com que tornou obrigatório que todos os tribunais de justiça checassem junto à sua rede escolar as crianças que não possuem no seu registro o registro paterno, né, o nome do pai. No estado do Rio, e aqui no Rio eu posso falar, então criou-se esse projeto Pai Presente, em que o judiciário chama para si essa responsabilidade através dessa listagem das escolas. As escolas têm, e a gente trabalha, só aqui no Rio são mais de 3 mil escolas. Você imagina, a gente, por uma questão de estrutura, adotou a direção da primeira infância, pela importância que tem, né, no início da vida. Que é o momento, inclusive, da matrícula. Da matrícula, exatamente. E trabalhamos hoje com as 11 CREs, a Coordenadoria Regional de Educação do município, mas é para ser trabalhado em escala estadual, federal. Então, nós vamos às escolas, fazemos reuniões e pedimos que as diretoras de cada escola nos mande, assim que tome ciência, geralmente início do ano letivo, quem chegou ali para a matrícula sem o nome do pai.
E aí imagina aquela quantidade que tem em escolas, mas é para ser um trabalho cíclico a cada rematrícula, ou no meio do ano, ou chegou uma pessoa. Então a gente trabalha muito com a direção dessas escolas, para que assim que tomem conhecimento, nos encaminhe essa mãe via formulário, a gente deixa formulários lá para vários casos, e essa mãe ela é chamada na escola para um bate-papo, para preencher, para indicar o nome desse pai, e aí chega para a gente através desses formulários. E nesses formulários a gente chama essa mãe, ela informa quem é o pai, dá dados de endereço, de telefone, que a gente possa buscá-lo. E aí a gente traz para uma audiência. É um processo administrativo, é um procedimento administrativo em que a gente conversa e tenta mostrar a importância dessa paternidade, o direito que a criança tem, os deveres desse pai, desconstruir. Muitas vezes, e a maioria das vezes, não é nada senão a questão de eu não sabia, eu não tinha dinheiro, achei que cobrasse, tive uma enchente, levou... Então, tem vários motivos. Eu imagino que são múltiplos, São né? múltiplos. Esse trabalho é importante e ajuda vocês no Comitê Vida também? Sem dúvida. O Comitê Vida, para a gente falar com mais clareza para quem está em casa, né? A gente, inclusive, tem uns slides, tá? Que a gente vai soltar agora. É um comitê da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que existe há aproximadamente 15 anos. Foi pensado por uma pediatra e uma psicóloga, e ele é aberto. Então, qualquer pessoa aqui da cidade do Rio de Janeiro, de universidade, da área de saúde, educação, segurança, transporte, que queira participar, né, tem essa possibilidade imediatamente. Então, nesse comitê a gente pensa a paternidade de uma forma transversal, deixando claro que ele não é, primeiro, um problema, né? É um dos caminhos possíveis para a gente discutir os papéis de homens e mulheres na sociedade. E segundo, para pensar de que forma a gente pode tornar essas relações mais positivas. Esses aspectos jurídicos que protegem a criança causam mudanças importantíssimas nas maternidades e nas clínicas da família. Então, a Secretaria Nacional de Saúde do Homem, né, que existe oficialmente há 10 anos, tem uma política nacional de saúde do homem, tem um de seus itens a paternidade como um componente importante. E lá a gente pensa de que forma esse homem pode permear, capilarizar, estar presente dentro dos espaços de cuidado, seja em casa, seja na clínica da família, levando os filhos para as suas consultas, como a Flávia já apontou, como uma possibilidade, inclusive sem que ele leve falta, né? Que é importantíssimo no trabalho. Que é uma grande preocupação. E que ele possa criar esse vínculo afetivo, inclusive para que essa relação não for uma relação duradoura, que ele mantenha o vínculo com essa criança. Então, é algo fenomenal que tem acontecido nas maternidades do Brasil inteiro. A gente tem estados como Mato Grosso do Sul, sensibilizando quase 100% dos funcionários da área de saúde. E a palavra é essa mesmo, é sensibilizar. Isso que eu ia falar, né? sensibilizar. É perguntar aos profissionais de saúde que tipo de pais eles tiveram, que tipo de pais eles gostariam de ter na sociedade e, através disso, que serviços e que mudanças eles podem fazer nas maternidades. Olha só, o Márcio trouxe para a gente um vídeo espetacular que a gente vai soltar agora. Antes da gente soltar, deixa eu só trazer aqui para vocês o seguinte. Dados do IBGE, da última PNAD, mostram que 54 milhões de brasileiros de 14 anos ou mais cuidam de familiares em casa. E ainda é papel da mulher esse cuidado. Nas estatísticas do IBGE, as mulheres são sempre as que cuidam dos idosos, cuidam dos filhos, levam na escola, levam no médico, enfim. Está crescendo o papel masculino, mas ainda é uma competência encarada pela sociedade como da mulher. E nesse vídeo que o Márcio trouxe, que é do Promundo, né, do Instituto Promundo, que também conta a história de um Márcio, que é um morador da comunidade Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai soltar o primeiro trecho, eu quero que você preste atenção nisso. Vamos dar uma olhada? O meu sonho era ser pai. Né? Acho que para alguns o sonho pode ser uma carreira, para outros pode ser viajar para algum lugar, mas eu não. Esse meu sonho sempre foi ser pai. Né? Isso para eu mostrar, assim, para eu dar para meu filho, talvez que eu não tenha tido. Eu não tive o meu pai do meu lado. A minha relação com meu pai era muito distante, sempre foi. Papai! Né, a minha mãe, uma vez, quando ele bateu na porta, minha mãe abriu, ele estava alcoolizado, estava bêbado, e deu um soco. Minha mãe ficou uma semana sem sair de dentro de casa, com aquele olho fechado. Ele quebrou tudo. Né? Minha irmã mais velha foi até a polícia, aí levaram ele.
que aqui na comunidade pregava justamente era isso, né? De questão de que ele tinha que mostrar que ele era homem. Esse homem, para ele tinha que ter várias mulheres. Esse homem, para ele tinha que beber, ele tinha que ter festa, ele tinha que ter dinheiro. Acho que eu nunca esperei presente do meu pai. Eu queria sim a atenção dele, de sentar com ele, conversar, a gente sair de repente para jogar uma bola. Meu pai nunca estava, né? Nunca estava, nunca aparecia. Né? Então, isso criava uma certa... A ausência paterna é independente de classe social. A gente já está com o tempo estourando do hashtag, eu vou chamar logo o próximo VT, que mostra o que essa ausência provocou na vida do Márcio. E aí a gente vai falar de um projeto de sensibilização, o quanto o Márcio aqui, que está emocionado com a gente aqui no estúdio, e a Flávia também, falam sobre sensibilização. Vamos rodar aí. Assim que minha esposa, que a Verônica ficou grávida, e ela foi o primeiro pré-natal, eu nunca faltei uma reunião de pré-natal dela, nunca faltei uma consulta de pré-natal. Me sentia mais, o meu filho se sentir mais próximo de mim. Papai. É? O filho onde? Ele não tá pedindo. O papai. O papai. Liga para o papai. Eu falei, ó, filho, o papai tá aqui, sabe? Mesmo ele não entendendo aí, mesmo que ele não tivesse essa ideia. Vou ser um pai presente, sabe? Que eu me importo com meu filho, que eu me importo dele, antes dele estar nos meus braços, né? Papai. Assim, Isso. Assim. Acho que nenhum mundo tem ideia do quanto isso é poderoso. Essa arma é poderosa. A arma que eu falo, não vou falar arma, vou falar essa ferramenta aqui na comunidade. Tanto para os homens e também para as mulheres, para as esposas. Porque isso não gera benefício só para a criança, para os filhos, não só para o pai, mas também com relação à mulher. É possível reverter, né? Estão emocionados, né? A gente fica emocionado porque antes da gente começar esse bate-papo agradável, eu conversava com outras pessoas daqui da tua equipe e aos 45 anos de idade eu não imaginava que a gente pudesse, em tão pouco tempo, ver um movimento social, resultado do fortalecimento das mulheres, das questões de posicionamento político de mulheres, que convidassem a gente que é homem a repensar a masculinidade, né? Então, na verdade, quando uma mulher se apaixona, quando um homem se apaixona, ninguém imagina que vai ter um violentador ao lado. Ninguém imagina que o pai vai ser um pai que vai abandonar e fragilizar as relações de paternidade. E, no entanto, falar claramente de que homem a gente deseja para a sociedade, esse homem que acha que para ser heterossexual que ele tem que ser violento, né? A fala do Márcio prova exatamente o contrário. Prova que homens violentos acabam ferindo mulheres, acabam ferindo seus filhos e a si mesmos. E que é possível você manter o seu papel de homem heterossexual, que colabora com a família, dando afeto aos seus filhos, dando afeto às suas parceiras, aos seus parceiros. Então, a política nacional de saúde do homem, ela vem muito para mudar esse comportamento, valorizar essas mudanças de comportamento e reduz abandono de criança, os subregistros, como a Flávia colocou, a violência contra a mulher, o feminicídio, que é algo que tem batido em nossas casas diariamente. Então, eu acho que é uma política que não tem como retroceder. Ao contrário, a cada vez que a gente puder falar sobre ela em casa, no metrô, no trem, nas conversas com os amigos nos bares ou nas reuniões familiares, a chance da gente ter famílias mais felizes e crianças mais seguras é incontestavelmente maior. Olha, Flávia,
E, Márcio, muito obrigada. A gente já está com o tempo estourando do Hashtag Educa. Pena. Obrigada pelo papo, parabéns pelo projeto. Obrigada. Olha, você que está acompanhando a gente vai colocar os links aí, viu? Tanto do Comitê Vida quanto do TJ. Procure seus direitos, saiba dos seus deveres também. Chegou o momento de repensar. A gente tem aqui... Hoje vou fazer um elogio, tá? A gente teve a chance de ter um enfermeiro, né, que trabalha com criança recém-nascida, um homem se emocionando no estúdio e um homem grande que tem um projeto muito bom. Seja muito assim, muito sucesso e que você possa tocar outros homens e, enfim, outras famílias e a gente possa ter uma mudança real na sociedade. Flávia, muito obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço o convite, a pauta. Muito obrigada. Você que acompanhou a gente, tem mais conteúdo aqui no Hashtag Educa no Facebook, nas redes sociais e no portal da Multirio. Até o próximo programa. Tchau!